vai falar assim de meio campo, né, cara? Eu vou falar assim, eu vou meio que privilegiar um pouco aquele meia atacante, né? Então, quando eu falar esses nomes aqui, muito provavelmente vocês vão perceber que eu vou estar falando de um meio campo armador, que eu vou estar falando aquele meia atacante que joga nas pontas. Então, esse setor do meio campo que eu vou falar aqui de alguns jogadores. Esse setor, sim, eu acho que a gente tem boas opções para o Botafogo, cara, se a gente for pensar em 2022, tá? Eu listei aqui, cara, é, 8 nomes, cara. Olha só, eu vou ter que passar rápido por eles, porque senão eu vou fazer meia hora de vídeo aqui e vocês não vão aguentar assistir. Primeiro deles, assim, não tem como deixar de fora é o Jean Carlos, né? Já está sendo já cobiçado por clubes de fora do Brasil, inclusive. Jean Carlos tem 29 anos, 1,78 m, é o faz tudo lá do Náutico, né? Bate escanteio, bate pênalti, bate falta. É o camisa número 10 do Náutico, fez uma grande temporada, bate muito bem na bola, então assim, com certeza não deve ficar no Náutico para o ano que vem. E para mim o Botafogo já deveria, inclusive, estar tentando. Pelo menos tentando, o Botafogo já deveria estar o Jean Carlos, tá? Outro jogador do Náutico, cara, que fez um bom primeiro turno, mas aí depois caiu de produção, é o Vinícius. Esse é meio atacante. Vinícius tem 28 anos, também uma idade boa, 1,80 m, tem 8 gols nessa Série B e 10 assistências. Números ótimos, tá? Do Vinícius. Os números do Jean Carlos que eu não passei para vocês aqui, o Jean Carlos tem 11 gols e 9 assistências. São os dois destaques completos da equipe do Náutico, né? Pelos números dá pra gente perceber que são os dois destaques. Então, assim, são os dois jogadores que eu indicaria caso o Botafogo estivesse pensando em pegar meio campo, meio atacante. O Jean Carlos um meio campo mais armador, né? E o Vinícius mais um meio atacante, né? Aquele jogador jogando um pouco mais pelas pontas. Beleza? Saindo um pouco do Náutico e indo para o Guarani, eu ia citar o Bruno Sávio, mas assim, eu falei, cara, 8 jogadores tá bom de falar. Então eu tive que escolher um entre Bruno Sávio e o Regis, tá? E eu fiquei com o Regis. Cara, o Regis é muito bom jogador, 28 anos, uma idade boa também, 1,70 m, comandou o Guarani nessa Série B, tem 9 gols e 10 assistências também. Ótimos números do Regis, então foi um destaque dessa Série B pela equipe do Guarani, e o Botafogo também já deveria estar de olho, se caso ele queira, né, compor o elenco para essa posição. O Regis é muito bom jogador. Outro jogador que foi destaque também nessa posição de meio campo foi o Elvis, esse meio campo do Goiás. Mas esse eu acho que eu não indicaria pro Botafogo não, tá? Só tô citando aqui por citar mesmo. Ele já jogou no Botafogo em 2015, na Série B de 2015, saiu do Botafogo, tá na justiça, inclusive, cobrando o Botafogo alguns valores. Então, assim, acho que esse jogador eu não indicaria pro Botafogo por conta desses fatores externos. Mas não tem como dizer que ele não foi um destaque dessa Série B. O Elvis foi muito bem no Goiás, tá? Tem 3 gols, apesar dos números baixos de gols, ele compensa com assistências. 11 assistências pelo Goiás, comandou aí o meio-campo do time goiano, do Esmeraldino, nessa Série B, o Goiás que também subiu para a primeira divisão. Agora, um jogador que eu tenho certeza que o Botafogo já deveria ter ligado para Alagoas e falado, olha só, quero o seu futebol pro ano que vem. Diego Torres, argentino, 31 anos, 1,74 m, comandou o CRB, camisa número 10. Se o CRB não subir de divisão, então, aí que as coisas eu acho que se tornam até mais tranquilas. O Diego Torres está encerrando o contrato dele no final desse ano com o CRB, o Botafogo pegaria sem custos, tá? Então, assim, o Diego Torres foi um cara que, se o CRB está onde está, deve-se muito também ao bom futebol do Diego Torres. Cara, Diego Torres tem 8 gols nessa Série B e 9 assistências. Ele joga no meio campo, sempre um pouquinho, caindo mais um pouco para a direita. Então, assim, muito bom jogador esse argentino. 31 anos é uma idade ainda tranquila, não é uma idade tão ruim, né? Faz um contratinho de 2 anos com ele, vê como é que ele vai sair no Botafogo. Então, assim, Diego Torres eu ficaria muito de olho para o Botafogo pegar. E também, continuando em Alagoas, só que no rival do CRB, o CSA, esse aí eu também já teria ligado. É impossível se o Botafogo não ligou ainda para o CSA para saber a situação do Yuri Castilho. Yuri Castilho tem 27 anos, está emprestado ao CSA pelo Portimonense de Portugal. 27 anos, 1,73 m, que temporada faz, tá, principalmente que segundo turno tá fazendo o Yuri Castilho, né, cara? Assim, você que tá acompanhando o segundo turno, essa arrancada que o CSA tá dando, brigando pelo acesso, muito se deve ao Yuri Castilho e o De La Torre, que é mais centroavante. O Yuri Castilho é mais meio atacante, joga pelas pontas, um jogador de drible, um jogador de força física, muito bom jogador. E, para terminar, né, os últimos dois para terminar aqui, não posso deixar de fora, o Moisés da Ponte Preta. 25 anos, 1,77 m,
A Ponte Preta fez uma temporada muito ruim esse ano e ele talvez seja o único destaque dessa equipe ponte-pretana, né? Da Macaca. Ele tem 7 gols nessa Série B e 4 assistências. Assim, o grande responsável talvez pela salvação da Ponte Preta para não ter caído para a Série C. Porque o time da Ponte Preta é muito abaixo, né, das tradições da Ponte. Né? Mas o Moisés, bom jogador, habilidoso, parte para cima do adversário, é um jogador também que o Botafogo poderia ficar de olho. E para terminar, um grande segundo turno que o Vila Nova fez. Vila Nova que fez um primeiro turno horrível, segundo turno se recuperou muito graças ao Arthur Rezende, cara. 27 anos, 1,79 m, bom jogador, 3 gols, 3 assistências nessa Série B também. Um pouquinho menos de destaque para ele, não seria a minha primeira opção, mas assim, ele está emprestado do Boa Vista, aqui do Rio de Janeiro. É um bom jogador, o Arthur Rezende, e fez um grande segundo turno lá pelo Vila Nova. Então, assim, já está aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo poderia ficar de olho aí, caso queira compor o seu elenco. Não seria um jogador para chegar para ser titular absoluto, mas é um jogador aí para entrar no segundo tempo, quem sabe, por exemplo, fazer melhor que o Luiz Henrique, né, hoje em dia no Botafogo, e alguns outros jogadores que entram no segundo tempo. Beleza? Então a gente termina falando dos meias atacantes em relação a esses. Termina com o Arthur Rezende e já tá ótimo, tá bom? Vamos falar agora dos atacantes camisa 9, né, dos centroavantes, qual que seriam bons aí pro Botafogo no ano que vem. Falando dos centroavantes, né, cara, vamos falar dos centroavantes, porque assim, não tem como deixar de fora alguns nomes, né, quando a gente fala de centroavante, mas também, ao mesmo tempo, eu não contrataria pro Botafogo esse primeiro atacante que eu vou falar aqui. Léo Gamalho. Sabe por que eu não contrataria? Ele tem 35 anos, é um jogador muito rodado, assim, já teve sucesso em diversos times, no CRB, agora no Coritiba. Na Série B ele vai muito bem, mas assim, eu não sei se seria uma contratação pro Botafogo pra Série A, sabe? Ele vai estar, não sei se ele vai estar continuar no Coritiba pro ano que vem, pra Série A. Assim, acho até justo se ele continuar no Coritiba, ele fez 16 gols na Série B. Então, assim, acho que o Coritiba, ele fez por merecer uma renovação, talvez lá no Coritiba. Mas pro Botafogo, acho que eu não contrataria. Mas, assim, é impossível não colocar ele como um dos destaques, né? Ele e o Edu, que é o segundo atacante aqui que eu vou falar para vocês, que é o Edu do Brusque. Esse sim, um pouco mais novo, 28 anos. Já é um caso a pensar, né? Se o Botafogo quiser contratar ali, talvez vá sair aí o Rafael Moura, vai sair o Rafael Navarro. Não acho que o Edu seja um jogador para ser titular absoluto do Botafogo, mas para manter ali no elenco, por que não? 28 anos, uma idade boa, 16 gols nessa Série B. Ele é mais o estilo centroavantão, camisa 9, né? Não é de tanta mobilidade, mas assim, os números são ótimos nessa Série B, como esse vídeo aqui é de destaques da Série B, né? Visando aí o Botafogo. O Botafogo tá com a iminente saída dos seus principais atacantes aí, tanto Navarro como Rafael Moura, como eu disse. O Edu aparece como um bom jogador aí pro Botafogo ficar de olho. E esse terceiro jogador aqui que eu queria falar para vocês, cara, como destaque, para mim é o Erisson, cara, do Lanterninha Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas. Então, assim, o Erisson, ele chegou no segundo turno, tem 18 jogos somente pelo Brasil de Pelotas e fez 8 gols, cara. Só que ele tem um estilo mais de velocidade, um estilo mais parecido até com o do Navarro, né? É um jogador que carece um pouco ainda de melhorar a finalização, acaba perdendo alguns gols que, assim, antes de fazer o seu, acaba perdendo dois gols na cara, mas, assim, tem uma movimentação muito boa, tem um senso, assim, de posicionamento muito bom, é um canhoto que chuta muito bem também, assim, de fora da área, né? Então, assim, o Erisson é um jogador que eu ficaria de olho aí no Botafogo, principalmente em relação a achar que ele não merece jogar uma Série C. Né? O Brasil de Pelotas está caindo aí, eu não sei se algum outro time vai, pelo menos, pegar ele para a Série B, mas eu acho que ele merece mais do que jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. E, assim, repito, não seria para ser titular do Botafogo, mas visando aí composição de elenco, por que não o Erisson também? Beleza? E é isso, galera, né? Olha só, até errei, vídeo longo, tive que fazer parte 1, tive que fazer parte 2, né? No meio do vídeo eu tive que decidir isso, cara. Porque senão o vídeo ia dar aqui 20 minutos e vocês não iam assistir tudo. Então, parte 1 vai sair sobre as defesas, né? Você já deve ter visto, parte 1 aí, sobre as defesas, e essa parte 2 aqui sobre a parte do ataque, né? Meio campo e atacante. Beleza? Obrigado, galera. Esse vídeo saiu até que enfim, um vídeo que deu muito trabalho mesmo. Então peço a moral de você dar um like aqui nesse vídeo, comentar bastante, beleza? E se inscrever aqui no canal do Medeiros para a gente continuar crescendo junto.
Beleza? Até a próxima, galera. E até qualquer notícia por aí.